Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a teoria de funções passo a passo, certo? Porque é muito comum o aluno chegou lá nas funções trigonométricas e não sabe identificar onde a função é positiva, onde a função é negativa, onde ela é crescente. Então aqui nessa aula nós vamos tratar toda a teoria básica de funções, ok? Então sem enrolação, vamos lá para a aula. Para a gente ter uma função, nós precisamos de um conjunto que a gente vai chamar de domínio, um outro conjunto que a gente vai chamar de contradomínio e uma lei que associa a cada elemento do domínio um único elemento na imagem, que a gente vai representar por y igual a f de x, certo? Então, basicamente, uma função f, a gente precisa de um conjunto A, que a gente vai chamar de domínio, um conjunto B, que a gente chama de contradomínio, e ela pega um x e leva em um único y igual a f de x, que está em B, certo? Então, A é o domínio, B é o contradomínio e y igual a f de x é a lei que expressa a nossa função. Então, como a gente já viu, o domínio é sempre o conjunto de partida, certo? É onde a função está definida. Então, é muito importante que a gente saiba analisar quem é o domínio da nossa função. Por exemplo, se eu tivesse essa função 1 sobre x, quem é o domínio de f? Nesse caso aqui, o único valor que o x não pode assumir é zero, que a gente não pode dividir por zero. Então, o domínio seria todos os reais, exceto o zero. Se nós tivéssemos a função g de x igual a raiz quadrada de x, quem seria o domínio de g? Note que o x pode ser um valor positivo? Pode. O x pode ser o zero? Pode. Agora, o x pode ser negativo? Não, porque não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, seria todo o r mais, ou seja, todo x maior ou igual que zero. E o que é uma imagem? A imagem de uma função, que a gente vai chamar de isso daqui, é o conjunto de todo y igual ao f de x, onde o x está dentro do domínio. Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que o nosso conjunto fosse 1, 2 e 3, conjunto A. E o conjunto B fosse 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se a função fosse assim, 1 vai 1, 1 e o 2 e o 3. Então, quem seria a imagem? A imagem são só os pontos que estão relacionados com alguém do domínio, certo? Então, no caso, a imagem seria esse conjunto aqui. Então, a imagem ela é sempre um subconjunto do contradomínio, certo? Então, vamos analisar aqui no gráfico. Quem seria o domínio dessa função? Ó, o domínio é sempre no eixo x. Então, o domínio dela está compreendido aqui, ó. Então, o domínio seria um intervalo de menos 2 até 1. E a imagem? Ó, a imagem a gente olha no eixo y. A imagem seria isso daqui. Então, a imagem de f seria de 0 até 4. Nesse outro exemplo aqui, ó, que é o domínio? Domínio, ó, tá todo mundo aqui faz parte do gráfico. Então, o domínio vai ser menos 2 até 3. E a imagem, ó? A imagem é tudo isso daqui, que é onde o gráfico está definido, tá vendo? Então, a imagem de f é de menos 1 até 4. Note que, ó, esse ponto aqui faz parte do domínio? Não, porque o gráfico só vem até aqui, ó. Esse ponto aqui
se eu quisesse pegar esse ponto aqui, ó, faz parte da imagem? Não, porque a imagem, o gráfico, só vem até aqui. Tranquilo? O que é o gráfico da função? O gráfico da função nada mais é do que o conjunto dos pontos do nosso plano, do plano cartesiano, de modo que os pontos são x e f de x, certo? Então você vai variando o x e vai obtendo o f de x. Quando você fizer todos esses pontos no plano cartesiano, você vai ter um gráfico da função. Agora chegamos na parte importante, certo? A gente vai fazer uma revisão aqui sobre as funções e a gente sempre vai analisar essas coisas aqui, onde a função é crescente, aonde ela é positiva, se ela é bijetora, injetora, se ela é par, se ela é ímpar. No caso, se a função for bijetora, quem é a inversa dela. Então, todos esses tópicos aqui a gente vai analisar em todas as funções, certo? Então, esse é mais um motivo, se você chegou na aula até aqui, então esse é mais um motivo para você se inscrever no canal, certo? Porque quando chegar nesse momento aí, para você aprender de uma vez por todas a encontrar o sinal de qualquer função, tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, que é uma função constante. Uma função é constante quando, para todo x do domínio, ela sempre assume um valor k, certo? Então, o gráfico dessa coisa, dessa função, é uma reta que é paralela ao eixo x, o eixo do domínio, e que passa pelo ponto 0k. Certo? Então, essa é a função mais simples. Falou em função constante, é o gráfico da função que é paralela ao eixo x. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, o que é uma função crescente? Uma função ela é dita crescente se, à medida que você vai aumentando o valor de x no domínio, o valor da imagem desses pontos também vão aumentando. Tranquilo? Vou colocar um gráfico aqui e a gente vai analisar isso com calma. Então, só coloque na cabecinha de vocês. Função crescente, aumentou o x, a imagem também aumenta. Certo? Função decrescente é o contrário. Você aumenta o valor do x e a imagem vai diminuindo. Então, agora vamos usar isso daqui nesse exemplo. Vamos analisar aqui esse gráfico aqui por partes. Vamos analisar o gráfico até -2 primeiro. Note que, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, e eu vou pegar esse ponto B aqui. Note que o B é maior do que o A. E o que é que acontece com a imagem de B? A imagem de B está aqui, e a imagem de A está onde? Está aqui. Eu peguei um B maior e a imagem do B está maior do que a imagem de A. Então, isso daqui, se você observar, isso vai acontecer sempre nesse gráfico aqui, até esse ponto. Então, essa parte do gráfico aqui, a função é crescente. Agora analise, à medida que eu vou andando aqui, o que está acontecendo com a imagem? O que está acontecendo com a imagem do gráfico? Está diminuindo. Só que o x está aumentando. Por quê? Porque eu estou indo para a minha direita aqui. O x está aumentando e a imagem diminuindo. Então, isso daqui é decrescente. Aí chegou aqui, o meu x está aumentando. Por que o x está aumentando? Porque eu estou indo para a minha direita. E o que está acontecendo com o valor das imagens? Está aumentando também, Então, ela é crescente. Vamos lá para esse gráfico aqui de novo. É só você olhar, eu vou andando aqui nesse gráfico. O gráfico está diminuindo. O gráfico está diminuindo. Ou seja, à medida que eu estou aumentando o valor de x, a imagem está ficando menor. Então, essa função aqui é decrescente. Já nesse intervalo aqui, à medida que o x está aumentando, a imagem também está aumentando. Então, ela é crescente. Nesse intervalo aqui, ela é decrescente. E nesse intervalo aqui, ela é crescente. Então, recapitulando. Função constante, o gráfico é paralelo ao eixo x. Função crescente, à medida que você aumenta o x, a imagem também aumenta. E a função é decrescente, se você aumenta o valor de x e a imagem diminui. Agora vamos ver como estudar o sinal da função, certo?
Então, sempre que falar em sinal da função, você vai olhar para o eixo y. Aonde o gráfico estiver acima do eixo x, ou seja, na parte positiva de y, a função será positiva. Se o gráfico estiver abaixo do eixo x, ou seja, na parte negativa de y, ela vai ser negativa ali. E onde ela cortar o eixo x, é onde a função é zero, certo? Então vamos ver essas informações no gráfico. Então, ó, vamos analisar. Primeiro, vamos começar com o zero. Cortou o eixo x aqui, é zero. Cortou o eixo x aqui, é zero. Cortou o eixo x aqui, é zero. Agora, para esse intervalo aqui, o gráfico está abaixo do eixo x. Se está abaixo do eixo x, então a função ela é negativa. Nessa parte aqui, ó, o gráfico está todo acima do eixo x. Se está acima do eixo x, positivo. O gráfico aqui está acima do eixo x. Se está acima do eixo x é porque é positivo. E aqui, ó, o gráfico está abaixo do eixo x. Se está abaixo do eixo x, o sinal é negativo. Agora vamos para as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Então a primeira diz o seguinte, que uma função ela é injetora quando para cada elemento da imagem ela só corresponde com um do domínio, certo? Cuidado para não confundir com a definição de função. A definição de função diz o seguinte, que para cada um no domínio só tem um único na imagem. Ou seja, para cada um que está aqui, ele só pode ir em um único no contradomínio. Só que esse do contradomínio, ele pode receber várias correspondências. Só que no caso onde a função é injetora, isso daqui não acontece. Para cada elemento aqui, ele só tem um único correspondente no domínio. Então tem duas formas de demonstrar que é uma função injetora. A primeira é, você pega duas imagens iguais e mostra que os elementos no domínio também são iguais. Particularmente essa é que eu mais gosto, porque essa é mais fácil de você manipular. E a segunda é, dado dois pontos diferentes no domínio, as imagens também vão ser diferentes. Então aí você escolhe. Mas eu prefiro essa daqui. E a outra forma também, uma outra forma de você verificar se é uma função injetora, é traçando retas paralelas ao eixo x, que cortem o gráfico. Se essas retas paralelas cortarem o gráfico em um único ponto, então ela será injetora. Se essas retas paralelas, pelo menos uma vez, cortar o gráfico em mais de um ponto, ela não é injetora. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero verificar se essa função aqui é injetora. Então o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu vou usar a definição que eu falei. Eu vou pegar aqui f de x igual a f de y. Quem é f de x? 2x menos 7. Quem é o f de y? 2y menos 7. Aqui a gente pode cancelar o 7. Então vai ficar 2x igual a 2y. Cancela o 2, vai ficar x igual a y. Então, anote que imagens iguais, elementos no domínio também iguais. Então, ela é injetora. Essa função aqui, ó, ela não é injetora. Porque se eu calcular o f de 1, o f de 1 é 1 mais 1, que é 2. O f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, é 1. Mais 1, 2. Então, o mesmo elemento no domínio está correspondendo com dois elementos diferentes no domínio, certo? Ou seja, esse 2 aqui que está na imagem, ele tem dois elementos no domínio. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Não é injetora. E o que é uma função sobrejetora? Uma função ela é dita sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio. Certo? Então, significa dizer que para qualquer elemento que você pegue no contradomínio, ele vai ter correspondência com alguém no domínio, certo? Uma maneira de visualizar isso no gráfico é olhar aqui, ó. O contradomínio está aqui.
certo? E quem é a imagem? A imagem também é isso daqui, porque é onde o gráfico da função atinge. Esse daqui da mesma forma, esse intervalo aqui é o contradomínio e o gráfico cobre todo o contradomínio. Então, esses dois casos aqui são casos de funções sobrejetoras. Já esse caso aqui, ó, observe o seguinte, que o contradomínio é tudo isso aqui é o contradomínio, porém, a imagem, onde o gráfico atinge, é apenas essa parte e essa parte. Esse espaço aqui não é atingido. Então, esse espaço aqui não faz parte da imagem. Ou seja, a imagem não é igual ao contradomínio. Então, esse gráfico aqui não representa o gráfico de uma função sobrejetora. Para fazer os cálculos, para verificar se uma função é sobrejetora calculando, a gente vai fazer apenas nas funções que são sobrejetoras. Quando a gente estiver analisando, certo? A gente vai fazer uma aula sobre função afim, função quadrática, exponencial. Em cada uma delas a gente vai mostrando como é que faz. E o que é uma função objetora? Uma função objetora, quando ela é injetora e sobreinjetora. Vamos analisar aqui, ó. Essa função aqui, qualquer que seja a reta paralela ao eixo x, só vai interceptar o gráfico em um único ponto. Então, ela é injetora. Ela é sobrejetora? O contradomínio é isso daqui e a imagem também é isso daqui. Então, ela também é sobrejetora, então ela é bijetora. Já esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui, é sobrejetora? É. Beleza. Porque, ó, o contradomínio é igual à imagem. Só que agora note que para esse intervalo aqui, ó, a função é constante. Se a função é constante, para esse intervalo aqui, a imagem é a mesma. Então, você tem vários pontos aqui indo na mesma imagem. Então, essa função ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela também não tem como ser bijetora. E esse último caso aqui, a gente tem, ó, o contradomínio é tudo isso, porém o gráfico, a imagem, é só isso daqui. Então, ela não é sobrejetora. E além disso, ela também não é bijetora, porque para esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, o gráfico é uma reta, então todo mundo aqui tem a mesma imagem. É uma reta constante, então todo mundo aqui tem a mesma imagem. Então, esse caso aqui, ela nem é injetora e também não é sobrejetora. Então, é impossível dela ser bijetora. Função par e função ímpar, certo? Uma função ela é ímpar quando o f de menos x é igual a menos f de x. Por exemplo, se eu pegar a função f de x igual a 6x, quem é f de menos x? Isso vai ser 6 vezes menos x. Só que isso daqui é a mesma coisa que menos 6x. Ou seja, é menos f de x. Certo? Uma função adita par quando f de menos x for igual ao f de x. Por exemplo, se eu pegar x ao quadrado, o f de menos x é quem? Menos x ao quadrado. Só que menos x ao quadrado é x ao quadrado, que é o próprio f de x. Então, a gente também vai analisar as funções pares e as funções ímpares, certo? Então, é mais um motivo para você acompanhar o canal, porque quando a gente for colocar aula de função quadrática, aí a gente vai analisar essas coisas. E por último aqui, o que é a função inversa? Uma função só admite inversa quando ela é bijetora, ok? E a notação é f a menos 1 de x. Bem, chegamos ao fim dessa aula sobre a teoria de funções, certo? Espero que vocês tenham compreendido como é que uma função é crescente, quando é que uma função é decrescente. Mas o mais importante é que a gente vai começar uma série agora
só sobre funções, certo? Então, cada função que a gente for analisar, a gente vai olhar tudo isso que a gente fez nessa aula de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder esses vídeos. Saber analisar um gráfico é muito importante. Se você está estudando para o Enem e não sabe ler um gráfico, você não sabe olhar para o gráfico e dizer, aqui ela é crescente, aqui é decrescente. Então, você tem que aprender, certo? Você tem que aprender. Então, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que você achou da aula, certo? Compartilha com seus amigos que também estão estudando e até a próxima aula.